Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Veja SA. Eu sou o Diego Gimenez e todas as semanas recebo aqui no programa CEOs de grandes empresas do Brasil para a gente discutir os desafios dos mais diferentes setores da economia brasileira. O Veja SA está no ar todas as terças-feiras a partir das 11 horas da manhã, onde em todas as redes sociais da revista Veja, no Radar Econômico e lá no Veja Mais, a nossa plataforma de streaming gratuita. Meu convidado desta semana é Isaelson Oliveira, fundador e CEO da Lavanderia 60 Minutos. Olá, Isaelson, que prazer te receber aqui, uma honra, bem-vindo. Olá, Diego. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu. Queria que a gente começasse a entrevista contando um pouco sobre a sua história pessoal e a história da Lavanderia 60 Minutos, né? Aquele modelo autônomo que as pessoas vão, fazem o serviço de lavar as roupas, voltam para casa. Queria que você contasse sobre a fundação da empresa, que foi em 2015, 10 anos atrás, e contasse um pouco da sua trajetória até a fundação dela também, quais foram as maiores dificuldades que você passou. Tá bem, vamos lá. Eu venho de uma família de classe média baixa, né? E estudei, me formei, terminei a administração, e aí depois fui para os Estados Unidos, morei nos Estados Unidos, e lá conheci o modelo de lavanderia self-service. E quando estava no Brasil, senti a necessidade, fui morar só, e senti a necessidade desse serviço, porque nós tínhamos, há 10 anos atrás, nós tínhamos as lavanderias convencionais ou lavava em casa, você não tinha ali um serviço intermediário com um custo mais baixo, né? E aí começamos a implantar a primeira lavanderia em João Pessoa. Não tínhamos de início a ideia de montar um modelo de franquia, mas começamos com a primeira loja e foi um sucesso. Os próprios clientes começaram a perguntar se era uma franquia, e foi quando aí nós desenhamos o modelo de franquia e começamos a comercializar as franquias, e aí espalhamos para o Brasil. Começamos lá no início assim com muita dificuldade, porque não havia naquela época nenhum tipo de sistema ERP, de automação, nada disso, e fomos nós que desenvolvemos, fomos os pioneiros em desenvolver esse mercado, que cresceu bastante nesses últimos 10 anos, não só com a 60 Minutos, mas também com outras redes que surgiram depois, né? Mas nós continuamos aí, desses 10 anos, sendo pioneiros, mas também líderes de mercado e inovando sempre, né? Então, lá no comecinho, nós percebemos que não adiantava apenas lançar um modelo de lavanderia self-service, mas ele teria que se adequar às exigências e ao mercado brasileiro. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, tem 35 mil, cerca de 35 mil lavanderias self-service, mas você vê lá, assim, são lavanderias com muitas máquinas e que não tem um aconchego, né? Já tem 75 anos esse modelo lá, e eles não têm muito cuidado com o ambiente para que seja extremamente agradável. O que nós fizemos foi transformar isso em pequenas lojas, ao invés de termos uma loja grande, nós temos pequenas lojas, cada vez mais próximas do cliente. Eu costumo dizer que lavanderia como padaria, farmácia, academia, as pessoas querem perto de casa, né? Então, nós desenhamos esse modelo em lavanderias compactas, geralmente com 3 lavadoras, 3 secadoras, claro que dependendo da demanda, podemos aumentar esse número de máquinas, e trouxemos um serviço em um ambiente extremamente agradável, com Wi-Fi, com ar-condicionado, com TV, passando clipes, notícias, dicas, né? Trazendo ali para o cliente um ambiente agradável. Olha que história, né? A empresa nasce em João Pessoa, na Paraíba, fora dos grandes centros, depois continua o seu crescimento na região Nordeste, Natal, Recife, depois região Norte, Amazonas, Pará. É uma história que foge dos grandes centros, né? Das histórias padrão, daquelas que a gente ouve falar, principalmente de empreendedorismo. Qual é o público-alvo hoje das 60 Minutos? Ele, de fato, está fora dos grandes centros ou hoje, com toda essa expansão, essas 1.000 unidades que a empresa tem no Brasil, o público-alvo já se transformou, ele está mesmo nas grandes cidades, na região metropolitana? Olha só, falando do que você citou no início, né, essa dificuldade, e de fato a dificuldade que se tem de crescer uma empresa, de escalar uma empresa estando fora dos grandes centros, né, fora de São Paulo principalmente. E nós, quando começamos em João Pessoa,
imaginamos, olha, se deu certo em João Pessoa, pode dar em outras cidades. E aí nós tivemos uma situação curiosa, Diego, que nós tivemos na nossa segunda loja, em João Pessoa ainda, já era uma loja licenciada que nós tínhamos aberto, nos visitou um engenheiro da Vale do Rio Doce, lá em Parauapebas, né, a sede da Vale, né, em Parauapebas, no Carajás, a Serra de Carajás, no meio da Floresta Amazônica, e ele nos visitou e falou, olha, eu quero levar para minha cidade. Eu falei, vamos lá, eu fui lá na cidade dele, visitei a cidade, e na época só tinham 2 voos para lá, e foi bem complicado para chegar, chegamos lá, e é realmente uma cidade com 200 mil habitantes no meio da Floresta Amazônica, é uma lareira no meio da mata, né? E aí nós implantamos nossa loja lá e deu muito certo. Eu falei, olha, se deu certo em Parauapebas, tão distante dos grandes centros, e totalmente isolado, dá certo em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E hoje eu já visitei cerca de 48 países, a primeira coisa que eu faço, desde o aeroporto, a primeira coisa que eu vou ver é a lavanderia, e não encontramos no mundo ninguém que faça da forma como nós fazemos. Nós observamos lá atrás que a automação era algo fundamental nesse processo. Eu vi agora há pouco, no Japão ainda, lavanderias com ficha, Estados Unidos, na Europa, todo canto ainda se trabalha muito com ficha, e poucas lojas automatizadas. Então, fomos nós que desenvolvemos essa automação e também levamos a dosagem automática dos produtos. Então, era muito comum os clientes ainda levarem o produto para colocar lá sabão e amaciante. Isso aconteceu, e aí foi por isso que nós só deixamos para expandir para a região sul e sudeste depois, porque eu sabia que para chegarmos em São Paulo e aí depois expandirmos para a região sudeste, nós precisávamos de ter um serviço diferenciado. E aí a automação nós não tínhamos ainda, nós estamos trabalhando a automação dessas máquinas e também a dosagem automática. Quando nós conseguimos, nós participamos da primeira feira, foi a feira do Sebrae, e depois participamos da feira da ABF em São Paulo, e aí foi um sucesso, foi quando nós expandimos ainda mais. Hoje nosso maior mercado é realmente São Paulo, cerca de 150 lojas, 170 lojas em São Paulo. E, claro, o nosso público-alvo, Diego, como você perguntou, quando nós começamos, foi bem interessante isso, que quando nós começamos, nós colocamos a nossa primeira loja entre as duas principais universidades em João Pessoa, porque nós imaginávamos que eram os estudantes, os principais clientes. E aí, o que aconteceu? Quando nós inauguramos a Universidade Federal, que é a que tem o maior número de alunos, entrou em greve. Foi uma greve de 4 meses e os alunos foram para casa, né? Muitos morando em outras cidades. E aí, o que é que nós fizemos? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu peguei, na época, um carro de som emprestado de um amigo, um carro som velho, e nós saímos divulgando no bairro, e o carro quebrava de esquina em esquina, mas nós saímos divulgando, e aí nós começamos a ver que os usuários não eram apenas os estudantes, começaram a vir pessoas casadas, recém-casados principalmente, o homem que mora solteiro, todos os públicos começaram a aparecer, e para nossa surpresa, isso se repete até hoje. Nós imaginávamos que esse público seria mais de mulheres, hoje 58% do nosso público são homens, e na maioria das vezes não é o homem só solteiro, é o homem casado também, que é o momento que ele tem ali de poder sair, tomar uma cervejinha, estar mais sozinho assistindo alguma coisa ou vendo alguma coisa ali no celular, e depois ele volta para casa com a roupa lavada e limpa, ou seja, agrada a esposa, dá a sua voltinha e no final todos ganham. Você citou aí as lojas entre universidades, falou do público-alvo. Hoje, né, com toda essa experiência que vocês adquiriram nos últimos 10 anos, quais são os pontos mais estratégicos para se construir as franquias das 60 Minutos? Sem rua, avenida, postos de gasolina, dentro de prédios e condomínios? Qual que é a estratégia mais usada pelos franqueadores para conseguir aumentar a própria rentabilidade e o lucro das operações? Nós temos várias estratégias, Diego. Eu diria que hoje não usamos só uma estratégia, nós temos vários públicos e nós adaptamos as lojas a esse público. Então, nós temos lojas voltadas, por exemplo, para apartamentos pequenos, então estão próximas ali de regiões com apartamentos pequenos. Nós temos público, por exemplo, lojas que estão voltadas para o turismo. Então, por exemplo, o Porto de Galinhas, Balneário Camboriú e várias outras cidades que têm uma característica de público variável ali durante o ano, né? Então, nós temos esse público. Temos lavanderias para estudantes, que estão muito voltadas ali para bairros ou regiões onde tem muitos estudantes. Então, assim, existem várias estratégias que nós traçamos para cada público. Claro que
a localização, eu costumo dizer que nosso negócio ele é baseado no tripé: ponto, marketing e envolvimento do franqueado. Então, o ponto ele é crucial, sim, para o negócio. E, claro, se nós fizermos uma boa escolha do ponto, e isso é um desafio que nós temos, e por isso nós temos hoje um histórico de nunca ter fechado nenhuma loja, justamente em 10 anos, justamente porque nós temos uma escolha muito assertiva do ponto, né? O estudo que nós fazemos de geomarketing, todo o know-how que nós adquirimos ao longo desse tempo. Então, o entorno do ponto conta muito, né? E uma coisa interessante de falar também, Diego, é justamente que o que nós fizemos, por que a 60 Minutos ela se diferencia das outras marcas em relação a esse crescimento sustentável e essa relação com o franqueado. Eu acho que aí fica eu acho que até uma lição para todos nós, aprendemos isso ao longo do tempo, né? A importância de criarmos um ecossistema de negócios. Então, o franqueado nosso, ele não tem só uma franqueadora de uma marca de lavanderia. Nós temos hoje um grupo de empresas que prestam serviço a esse franqueado, desde as máquinas, né? Somos a quinta maior distribuidora de máquinas LG no mundo, justamente a marca que nós trabalhamos. Hoje só existem duas grandes marcas, uma americana e a outra coreana. Nós trabalhamos com os coreanos já há 10 anos. E também, não só a parte disso, mas também a tecnologia que nós embarcamos. Então, o totem de autoatendimento, o sistema de dosagem, o sistema de controle de climatização. Então, nós desenvolvemos, por exemplo, um controle de climatização que reduz em 30% o consumo de energia da loja, né? Então, acho que são esse conjunto de serviços que nós oferecemos ao franqueado, os produtos, né, que nós desenvolvemos, são produtos biodegradáveis e que não geram espuma, né, que não agridem a natureza, sempre com essa preocupação socioambiental, né? Eu acho que esse conjunto de serviços é que traz o sucesso do nosso negócio. O seu negócio é puro empreendedorismo e tem uma das razões do crescimento, o apetite dos investidores e dos franqueadores. As condições para empreender aqui no Brasil nos últimos anos, ou na última década, desde que a empresa foi fundada, têm sido facilitadas ou dificultadas? Ainda é muito difícil empreender aqui no Brasil? Eu costumo dizer que se deu certo no Brasil, dá em qualquer lugar do mundo, né? Nós somos os resilientes, né? Se pensar hoje, Diego, que nós temos a maior taxa de juros, novamente somos campeões e ainda vemos aí a possibilidade de crescimento dessa taxa, isso é complicado. Mas, assim, empreender no Brasil, ao mesmo tempo, é desafiador, né? E sempre foi, eu não vejo nenhuma diferença em 10 anos atrás e hoje, eu acho que continuou do mesmo jeito, não vi grandes mudanças na facilitação de abertura de empresas, na facilitação, por exemplo, da gestão tributária, né? Nós temos um problema muito grande aí, e nós temos que trabalhar o tempo todo entendendo a forma de tributação para podermos subsistir, né? E aí, o que eu vejo é que o desafio, ao mesmo tempo, ele é proporcional às oportunidades. O Brasil, acho que é um dos poucos países com tantas oportunidades de crescimento, um mercado gigante, né? E que ainda tem muito, que gosta de novidades, ou seja, que tem muito a crescer ainda. Então, assim, é uma dicotomia, né? Eu acho que o empresário ele está ali no meio entre as dificuldades de empreender e as grandes oportunidades que o Brasil oferece. E hoje o serviço de lavanderias é utilizado por cerca de 5 a 10% da população brasileira. Se eu não me engano, é 5%, de acordo com o levantamento do Sim, Sebrae. isso. 5%. Como é que vocês pretendem democratizar esse acesso ao serviço e atrair pessoas que estão acostumadas a lavar roupa em casa, as donas e os donos de casa, pessoas que têm esse hábito de fazer esse serviço em casa? Como é que vocês pretendem atrair, democratizar, aumentar o acesso a esse tipo de serviço? Foi um desafio lá no começo, justamente porque nós tínhamos que educar as pessoas a usar um serviço novo, né? Eu diria que existe uma demanda reprimida, né? Então, as pessoas, a partir do momento que conhecem o serviço e usam, elas começam a pensar, puxa, será que não é mais vantagem eu continuar usando o serviço de lavanderia do que ter uma lavadora em casa? E aí, eu acho que passa, Diego, por duas vertentes. Uma econômica, né? Porque é realmente mais econômico, e a outra de consciência ecológica. A primeira, se você coloca na ponta do lápis
a depreciação de uma máquina de lavar, por exemplo, né, ela tem lá 4, 5 anos de vida útil, se você pega o valor dessa máquina e deprecia ela em quantas vezes, né, você utilizou nesse período, se você soma o consumo de energia, o consumo de água, né, e você vai ter ali o custo de produtos, inclusive, né, você vai ter um custo que é pelo menos 1,8 ou quase 2 vezes ou seja, o dobro do custo de uma lavanderia self-service. Esse é o primeiro ponto. Então, nós precisamos educar as pessoas para que elas percebam essa diferença de custo. O segundo é um viés ali ecológico, né? Então, se você imaginar que nossas máquinas, elas têm uma vida útil de 10 a 15 anos. Elas têm, imagina que uma máquina dessa, ela atende ali milhares de pessoas ao longo de sua vida, dos 10, 15 anos dela. E uma máquina doméstica, ela tem ali uma vida de 3, 4, 5 anos para atender 1, 2 pessoas, 4 pessoas, que seja uma família, e imagina quanto ela gastou de insumos para produzir, quanto ela poluiu o meio ambiente, né, para ser produzida. Depois, quando ela acaba a sua vida útil, ela volta para a natureza em formato de lixo, né? E aí aquela pessoa, aquela família compra uma nova máquina. Ou seja, é algo que não é sustentável, né? E aí você tem, além dessa redução no número de máquinas, o próprio consumo de água. O consumo de uma máquina doméstica, por exemplo, são 150 litros em média. As nossas máquinas consomem apenas 48 litros, ou seja, é uma redução gigante de litros. Nós temos aí quase 12 bilhões de litros que nós já economizamos durante esses 10 anos. Nossos clientes economizaram. Então, assim, é um volume muito grande de água sendo economizada, além do consumo de energia. A secagem nossa, ela vai de 30 a 45 minutos. Uma secagem doméstica, ela chega ali a 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas, dependendo do modelo da máquina. Então, esse conjunto de benefícios precisa ser percebido pelo cliente. A parte disso, a gente tem também as mudanças, né, de consumo. As pessoas estão cada vez querendo algo mais prático, mais rápido, né, que gaste menos tempo. A percepção de que o tempo vale ouro, né? Então, eu acho que tudo isso tende justamente a crescer esse uso. Isso no mundo todo vem acontecendo, né? Existe uma questão também, o MIT fez uma pesquisa, por que as pessoas preferem o autosserviço do que serem atendidas, e a resposta, essa pesquisa foi feita em vários países no mundo, e a resposta que eles chegaram é que as pessoas preferem elas mesmas fazerem do que correr o risco de serem mal atendidas, né? Então, assim, a percepção de que o crescimento do serviço de lavanderia e também do autosserviço vem ocorrendo no mundo, ela é clara, nós percebemos isso claramente ano a ano, e a perspectiva é que nos próximos, até 2030, nós tenhamos aí cerca de 10% da população brasileira utilizando os serviços de lavanderia. Celso, você fundou a empresa aqui no Brasil depois de ter voltado dos Estados Unidos, tido experiências com o setor por lá e tem identificado aqui no Brasil um vácuo nesse mercado de lavanderias, principalmente as lavanderias self-service. O que há de diferenças e de semelhanças entre o público brasileiro e o norte-americano? Olha, eu diria que o brasileiro ele tende mais aberto à inovação, a coisas novas, né, experimentar coisas novas do que o americano. Por outro lado, eu diria que nos Estados Unidos, o modelo de lavanderia self-service que existe, ele é muito antigo, eles não se aperfeiçoaram, né? Ou seja, não lançaram um modelo inovador, mais atrativo, e permaneceram nisso e não inovaram, né? Nós, por outro lado, quando adaptamos esse modelo ao modelo brasileiro, nós terminamos trazendo um modelo que pode ser replicado em qualquer parte do mundo, porque todo mundo gosta de algo mais aconchegante, mais confortável, né? Com menos volume de pessoas usando ali ao mesmo tempo. Então, eu acho que trabalhar não só a automação, nós temos vários depoimentos de clientes, não só americanos, mas europeus também, de outros países, que usam o nosso serviço e eles se espantam, por exemplo, com um totem interativo, com IA, que interage por ele por áudio e texto, que está ali conversando com ele, ou seja, que facilita o uso, né? Nós temos clientes de todas as gerações, então, alguns têm dificuldade com tecnologia, mas quando usam o nosso totem, conseguem interagir, isso não é visto lá fora, em nenhum país do mundo eu vi isso, né? Então, acho que levar também essa solução para outros países é um dos nossos desafios, entendendo que esse mercado, em qualquer parte do mundo, existe espaço para crescimento, mas muito mais que isso, entendendo que nós temos um modelo de negócio diferente
do que é oferecido lá fora, e que nós precisamos levar isso para outros países. Pensando nisso também, nós criamos, eu costumo dizer que quando a montanha não vai a Maomé, Maomé vem à montanha, né? Nós temos os clientes que não vão à lavanderia self-service, que não usam, não costumam ir até esse serviço, preferem deixar na lavanderia e pegar depois. Então, nós desenvolvemos, estamos lançando agora no próximo mês o Laundry Box, que são armários inteligentes, né, que vão ser espalhados em condomínios, em grandes empresas, né, em supermercados, em locais de grande fluxo, para que as pessoas deixem as suas roupas lá e recolham com 24 horas, utilizando um aplicativo específico para esse fim, né, que é o Hypag, que é um aplicativo nosso, um marketplace de serviços, mas que também está incluso lá a lavanderia 60 minutos e o Laundry Box. Então, é uma solução a mais para os clientes que querem cada vez mais comodidade. Eu acho que nós devemos buscar sempre isso, né? Atender os clientes em suas dores. A 60 Minutos tem quase 1.000 lojas em operação aqui no Brasil e quer encerrar o ano com 1.400. A minha pergunta é, hoje já há público para tamanho crescimento que a empresa está projetando para os próximos meses? E aí, mais uma questão ainda nessa linha. No final de 2024, já o Brasil sentiu uma desaceleração no ritmo de crescimento, o consumo das famílias caiu 1% e é esperado uma desaceleração ainda maior para 2025. É de se considerar que isso possa prejudicar os negócios também? Olha, Diego, eu entendo, percebo, né, essa desaceleração em outros mercados, escuto alguns empresários que comentam, mas, assim, em nosso mercado, em nosso negócio, nós não temos percebido isso, pelo contrário, temos crescido, continuado esse crescimento, e eu entendo que em qualquer mercado, quando você consegue se diferenciar, ter um atrativo, ser diferente, não só em produtos e serviços, mas principalmente também preocupado com a jornada do cliente. Então, nós temos uma preocupação muito grande com isso, né? E criamos um relacionamento com o cliente em todos os meios de contato e buscamos ter sempre um pronto atendimento. Nós fomos campeões 2 anos, somos a única empresa do mercado a ser bicampeões no Reclame Aqui por 2 anos consecutivos, né, como a melhor empresa no segmento. Então, isso demonstra a preocupação que nós temos com esse relacionamento com o cliente. Então, eu entendo que empresas assim, elas sempre vão, de certa forma, navegar em um oceano azul, por mais que exista concorrência, por mais que exista desaceleração do mercado, mas ela vai ter sempre um espaço de crescimento, né? E é entendendo isso que nós pensamos, né, e estamos trabalhando para isso e caminhando para isso, para atingirmos esse número de 1.400 lojas, mas não só pensando no crescimento orgânico, mas também em consolidar esse mercado adquirindo novas redes, né? Essa é uma das estratégias que nós estamos traçando, a aquisição de novas redes, mas também a internacionalização para que nós possamos alcançar esses objetivos. A nossa ideia é estar sempre à frente desse mercado que nós, como pioneiros, desenvolvemos, mas também hoje somos top of mind, estamos sempre na frente. Então, é importante que a gente permaneça nesse crescimento acelerado. Você falou de internacionalização, permita-me contar um bastidor a quem está nos assistindo. O Isaelson está em Portugal neste momento. Queria que você contasse sobre esses planos de internacionalização, por onde deve começar, quais as principais barreiras a serem superadas, se a questão cambial é, de fato, o maior inimigo quando a gente pensa em expansão internacional dos negócios. Sim, Diego, é uma estratégia nossa, nós já tínhamos mapeado isso para começarmos antes da pandemia, depois veio a pandemia, nós seguramos, passou a pandemia e nós não aceleramos, mas agora, esse ano, decidimos internacionalizar a nossa marca, estamos começando com os Estados Unidos, querendo mostrar, é até um desafio, né, nós ensinarmos lavanderia self-service para os americanos que ensinaram o mundo, foi quem lançaram, né, foram os americanos que lançaram esse modelo de negócio, mas também por Portugal como uma porta de entrada que é para a Europa, né? Não só por eu também ter residência aqui, passo parte do tempo aqui, pelos contatos que tenho aqui, mas também por ser uma porta de entrada para outros países da Europa. Então, entendo, volto a dizer, que existe uma lacuna nesse mercado, existe um grande espaço para empresas disruptivas e que tenham soluções diferentes, né? E que consigam não ser apenas uma lavanderia self-service, que coloca lá máquinas e disponibiliza para os clientes usar,
mas também que tenham um relacionamento, que gerem um ambiente agradável, que tenham diferenciais competitivos. Então, é isso. Claro que existem dificuldades em qualquer internacionalização, adaptações importantes para a questão cultural, né? Eu acho que isso não pode ser relevado em momento algum. Nós temos aí exemplos de grandes empresas que terminaram tendo grandes prejuízos porque não observaram as diferenças culturais, então isso é muito importante, né, nós analisarmos. A relação cambial também é importante, né, ela pesa também, mas pensando que nós não exportamos produtos, mas muito mais serviços, né? Não sentimos tanto essa diferença cambial, mas eu diria muito mais a preocupação com as questões legais, né, que existem em cada país, isso tem que ser observado, e as questões culturais. Eu acho que esses 2 pontos são os mais importantes quando se pensa em internacionalização. Para a gente fechar o nosso papo, eu tenho de perguntar, mas eu imagino que você utilize os serviços da 60 Minutos. Quero que você contasse um pouco da sua trajetória como consumidor, se você já enfrentou problemas, se você pensou em soluções a partir dessa experiência como consumidor. Qual que é a sua relação com a companhia do outro lado do balcão? Sim, pois é, isso vem desde o começo, Diego. É bem importante, interessante essa sua pergunta, porque surgiu, eu costumo dizer que qualquer empreendedor, né, quando se pensa em empreender, eu acho que a primeira pergunta que você deve se fazer é: eu usaria esse serviço? Porque se você está tendo uma dor, e aí é uma coisa que eu sempre falo, né? Se você quer empreender, tem que pensar primeiro: eu estou solucionando uma dor? Ah, sim, estou solucionando. E eu tenho essa dor também, eu também usaria esse serviço. Então, se você responde sim a essas 2 perguntas, certamente, assim como você, outras pessoas também sentem essa necessidade. Então, sim, você tem um bom negócio aí para começar. E foi a partir dessa minha dor pessoal, né, de perceber que eu tinha ou uma lavanderia muito cara, ou lavava em casa, eu não tinha o meu termo, que nós lançamos, eu e o Iron, que é o nosso cofundador e sócio também, e nós lançamos a lavanderia 60 Minutos. Então, assim, uso até hoje, e, claro, sempre faço muito serviço de cliente oculto, né? Isso não só usando os serviços, mas também entrando em contato com o saque, com todos os canais de atendimento, para percebermos onde podemos melhorar. Uma das coisas que nós fizemos, né, e fazemos até hoje, nós temos um núcleo de relacionamento e suporte que ele centraliza, é um omnichannel, né, um canal omnichannel que junta ali todas as formas de contato do cliente com a empresa. E é esse departamento que norteia todas as nossas ações de melhorias. Então, por exemplo, nós estamos tendo o maior número de reclamações com relação a isso. É exatamente isso que nós vamos melhorar. E é assim que nós temos trabalhado, enfocando sempre naquilo que o cliente aponta, né? Eu acho que não é trabalhar com foco no cliente, mas é tendo o foco do cliente, né? Percebendo a empresa de fora para dentro e não de dentro para fora. E é assim que nós temos conseguido ter esse relacionamento com o cliente, esses altos índices de satisfação dos nossos clientes, apontado aí pelos prêmios que temos recebido. E, claro, manter isso, escalar uma empresa, crescer, mantendo esses altos níveis, não é fácil. Mas eu acho que quando conseguimos ter uma cultura forte, com colaboradores comprometidos e franqueados comprometidos, nós conseguimos isso sim. Isaelson, fundador da Lavanderia 60 Minutos, CEO da empresa, obrigado pelo papo, pela entrevista. Portas aqui sempre abertas. Sorte e sucesso. Até a próxima. Eu que agradeço, Diego, e vai lá lavar também tuas roupas na Lavanderia 60 Minutos. O convite está feito. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Ponto final nesta edição do Veja SA. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O programa está no ar toda terça-feira, a partir de 11 horas da manhã, nas redes sociais da Veja, no Radar Econômico e lá no Veja Mais. Te convido a assistir também o Veja Mercado, programa diário de entrevistas sobre economia, sobre os assuntos que mexem no bolso, lá no ar de segunda a sexta, ao vivo, 10 da manhã, também nesses mesmos canais. O Veja SA volta na próxima semana comigo e mais um CEO de uma grande empresa do Brasil. A gente se encontra. Até lá!